Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast do João, do Lucas e do Ricardo, à falta de melhor nome. Comigo tenho, desta vez, Lucas Nivan. Lucas, como é que estás? Estou bem, João Diniz, e para já noto que não lês os comentários dos nossos 6 seguidores, porque temos uma ótima É ideia para esta verdade, introdução. temos uma ótima ideia, mas eu esqueci-me de a colocar aqui e agora não a sabia Ei, ler, mas vou então, ver se outra consigo. vez, Vou outra ver se vez. consigo. É o podcast à portuguesa. O podcast à portuguesa, um podcast de parte de Basi- basquetebol à basi- portuguesa. É isto, remete para o cozido, pá, é brilhante. é isso mesmo. É Portanto, isso mesmo. infelizmente não me lembro do ouvinte, ele que comente neste para lhe darmos o props no próximo episódio, mas vai passar a ser o podcast de NBA à Yeah, portuguesa, basquetebol à yeah, portuguesa. basquetebol à portuguesa. Lucas, ainda bem que durante a tarde fizemos um alinhamento de coisas para falar, não é? Pois Porque foi. que basicamente foi enviado para o lixo quando, a partir ali das 6, 7 da tarde, começaram a acontecer trocas na NBA, algumas delas com relativa relevância, pronto. Não, Uhum. não foi nenhuma mega trade, nenhuma bomba, nada disso, mas são trocas que acho que são pelo menos fixes para comentar, e uma delas terá impacto claramente no que diz respeito à anemia. Agora toda a gente está a ouvir O meu gelo, peço desculpa. o gelo da Coca-Cola do Lucas. Tem impacto nos minutos de anemias, provavelmente nos Celtics, mas já lá vamos, porque primeiro que tudo temos de falar de um dos jogadores que havia a expectativa de que pudesse sair neste... Estamos a gravar há 2 minutos, não me levas a jantar primeiro, não há É introdução, verdade, não há puta. nada. Desculpa lá, mano. Isto nota-se muito que estive a trabalhar até à hora em que começámos a gravar. Então venho com o speed do trabalho. Peço desculpa. São Como é que 10 estás? e Estás meia da, bem? são 10 e meia da noite e João Diniz ausentou-se do escritório às 10 para as 10. Estás bem? Eu estou bem, estou melhor que tu, não estou a trabalhar já há algumas horas, estou aqui em outros trabalhos em casa, mas larguei a labuta, não tive a chuva, estás a ver, agora no caminho de casa. Tua filha tem dormido melhor? Nem por Não. isso, nem por isso, nem por isso, nem por isso. Mas passei um fim de semana só com ela e foi muito bom. Olha, Foi porreiro. lembrei-me de ti no fim de semana porque fui a Adega Solar Minhoto. Por estar, diga-se lá, minhoto. Um clássico És, aqui. és do bairro, não é? Um clássico aqui do bairro. Ainda não tinha ido desde que me mudei para aqui. Pá, Uhum. e não sei, eu sinto que quando eu penso em tudo aquilo que eu preciso num restaurante, aquilo Uhum. cumpre, estás a ver? Uhum. Aquilo cumpre, o serviço é fixe, a comida é boa, tipo, está tudo certo ali, estás a ver? É mau um gajo ter de estar à espera bué de tempo para comer, estás a ver? Porque não fazem reservas e não sei o quê. Mas depois vem um bitoquezinho, tipo, eu fico satisfeito. Mas é Uhum. gorduroso. É gorduroso, ainda bem. Ainda bem que é. Ainda bem que é. Era esse o Foi por isso. objetivo. O que eu tenho de explicar? Eu não fui ao Go Natural, estás a ver? Eu não estou a ir ao vitaminas, estás a ver? Eu quero o pitoque gorduroso, nojentinho, estás a ver? Tu sabes Mais nada. assim, este molho não foi feito só com manteiga. Está aqui banha de certeza, estás a ver? Uhum. De certeza. Isto está demasiado líquido para ser manteiga, não pode ser, estás a ver? Tu precisas disto, eu acho que precisas disto. Então, e ali, eu pá, acho o bitoque bem bom, dos melhores de Lisboa, claramente. E pá, eu gostei muito, pá, já não ia há algum tempo e gostei muito. Eu sei que é um sítio que tu vais às vezes. Não sou regular, mas já lá fui Já lá e foste algumas vezes, pelo menos. já fiquei à porta também, uma vez num jantar de Natal com gente grande, eles viram 12 homens a entrar sem marcação e disseram: não temos lugar para vocês. E então acabámos a ir ali àquela cervejaria do mercado ao lado, como é que se Ou chama? sem palavras, né? Ou sem palavras, exatamente. E pronto, como é que foi o meu fim de semana gastronómico? Este fim de semana estive sozinho, porque a Rita foi viajar. Começou com... Isto tem a ver com o jantar. Começou com sexta-feira, está na hora de ir buscar a minha filha à creche. Mãe, tenho tudo, chave de casa, telemóvel, chave do carro. Chave do carro. Rita, a chave do carro. Está em Madrid. A chave do carro, a chave do carro vai comigo. É Eu, tá bem, necessário. pronto. Onde é necessário, não é? Por acaso não estava a chover, portanto consegui ir buscá-la tranquilamente, mas os meus sogros, que vinham de viagem do centro do país em trabalho, pá, aquilo está dramático. Um abraço a Yeah. todos os nossos ouvintes dessa região do país, da malta afetada, não é? E temos alguma malta que sei que nos ouve de lá, tipo, Uhum, eu acho que nós aqui na bolha de Lisboa, tipo, às vezes é mesmo, não é temos mesmo. bem noção do que é que a malta de lá
que vive, se calhar em Leiria, mas não só em Leiria, tipo, principalmente nas aldeias à volta, nas vilas à volta, do Uhum. que os relatos que me chegam de amigos que têm famílias lá são de coisas terceiro-mundistas, né? Tipo, ou seja, são de coisas muito difíceis se tu sequer conceberes, né? Coisas que estavas habituado a ver, tipo, no Sudeste Asiático, estás a ver? Coisas que estavas Uhum. habituado a ver noutros continentes, noutros países, e não cá em Portugal, tipo, pessoas que morrem em tempestades, 500 feridos porque vão arranjar telhados, porque as pessoas não têm maneira de cobrir, de cobrir a casa onde vivem, estás a ver? De cobrir a casa onde vivem, tipo, e isso torna as coisas um bocado assustadoras, tipo, pá, não está nada fácil, mãe. Nós aqui estávamos aqui a brincar e não sei o quê, mas eu no fim de semana, tipo, falei sobre isso, tipo, acho que nós estamos muito protegidos aqui. Estamos, Eh, eu acho que não sei se há maior espelho do que é a bolha de Lisboa, quando o ministro esta semana, o secretário de Estado, não tenho a certeza, se referiu a Leiria e às zonas afetadas como o interior do país. Pá, pá, se Leiria é interior do yeah, país, yeah. diz mesmo do que é a bolha de Lisboa. E a malta Sim, que ainda há pouco tempo se levantou dos incêndios, agora está a levar com tudo outra vez. Os meus sogros passaram lá e aquilo não está bem fácil. não está fácil, pá, um abraço, pá, se tiverem net já, e se conseguirem ouvir, um Uhum. abraço a toda a gente que nos ouves aí, pá, e coragem. Coragem. Pá, a única coisa que o gajo pode, não tenho telhas nem lonas, posso mandar boas energias. Posso É mandar boas isso, energias. é isso. Ah, Então os meus sogros vieram de lá e tinham que me entregar a chave suplente do carro, então vieram aqui ao pé, eu moro em Arroios, então o meu sogro disse: "Pá, olha, quero um bifinho, vamos aí ao Império." Eu não ia ao Império há não sei quantos anos e lamentavelmente tenho que dizer que desiludiu. ah. Desi Então andámos os desiludiu. dois em bifes, puta, andámos os dois em bifes. É, Giro. fui ao o bife à Império, pá, pequenino. E uma coisa é quando pedes um bife e ele vem alto ali com 2 dedos, 3 dedos, é um bife, é um pedaço de carne. Sim. Pode ser pequenino, mas tem que ser alto. Aquele tenho que dizer que desiludiu. Depois domingo almocei no Madeirense, no restaurante das Amoreiras, eu gosto, é um bom clássico. Pá, um clássico, meu. Fui lá uma vez na Fácil, vida, fácil. mas é simples, fácil e eficaz, estás a ver? Parece tipo o Não ferry, estás a ver? Parece o ferry. não te enganam, tem o bolo do caco com mandaleia, a imperial a coral é deliciosa, a espetadinha vem certa no pau de louro, está tudo bem. Sim, sim. Sim, já não vou há algum tempo, mas é fixe, gosto bastante. Está-se bem, pá, eu tive o meu meal prep, porque eu sou um gajo de meal prep, sabes? Não sei se estás a par Claro que és. disto sobre mim, sou um gajo de meal prep e tipo, fiz uma saladinha. Pá, agora já estamos Eu aqui, estou bué, eu estou cá todas bué, as eu estou cá todas as semanas, portanto sei que és um gajo da meal prep. bué a navegar, mas fiz uma saladinha de atum com grão, tomates e tomate, aquele tomate, como é que se chama aquele tomate? eh, aquele O assim cherry, maior, não, aquele coração de boi maior, coração de boi? tomatezinho de coração de boi, estás a ver? Mais Uhum. umas azeitonazinhas picadas, mais uma cebolazinha roxa. Tipo, eu tenho sido os meus almoços, puto. Tem sido os meus Yeah. almoços. Quem te serve de entrada o melhor tomate de coração de boi do país é a Horta dos Brunos. Ok, nunca fui à Horta dos Brunos. Ah Porque pá, há uma reputação que existe à volta da é Horta dos correta, Brunos que me tem correta, afastado, que me tem afastado correta. desse restaurante. Que me tem afastado desse restaurante. Porém, Mas, quando fores a contar, nesses orçamentos vale a visita. ok, está bem, está bem. Queres-me falar Olha, de uma troca, não? bora falar da NBA um bocadinho. Entretanto, já Sim, passaram. Tu disseste que tinham passado 2 minutos, entretanto, passaram 9. bora. Se calhar está na hora. Então, a troca que abriu a torneira, vamos dizer assim, destes últimos dias até à trade deadline, que vai acontecer na quinta-feira. Estava previsto falarmos só de trocas na quinta-feira com eu e o Ricardo, mas a verdade é que aconteceram demasiadas coisas hoje para não falarmos sobre isso. E a primeira de todas foi o Jaren Jackson Jr., que foi parar a Utah. E olha para nós aqui, quem está no YouTube agora já está até a ver tweets e tudo, olha para esta categoria. Mas é verdade, estamos aqui a ter imagem. Temos só o tweet do Shams a mostrar a troca que levou, no fundo, o Jaren Jackson Jr., o John Conchar, o Jock Londale e o Vince Williams Jr. para os Utah Jazz, pelo Walter Clayton, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, George Niang e 3 futuras picks de primeira ronda para Memphis, que claramente iniciou o seu processo de rebuild com esta troca. Pronto, trocou o seu melhor jogador, pelo menos era o melhor jogador nesta temporada, não havia grandes dúvidas, não foi o Uhum. já de certeza.
Se calhar começamos primeiro pelos Grizzlies mesmo. É claramente um rebuild. Ainda vai haver trocas. É engraçado. Um amigo meu mandou-me uma mensagem tipo: então, mas trocam este gajo e não trocam o Já primeiro. Eu assim, pois e quem é que quer o Já? E quem é que quer o Já? Claramente que se o Mikal Bridges vale 3 ou 4 picks de primeira ronda, tipo o Jaren Jackson Jr. não está num nível assim tão abaixo ou tão acima. Eu diria que se calhar são jogadores que estão mais ou menos ao mesmo nível, ao defensive teams e etc. Se calhar valeria o mesmo, vá, por assim dizer. Mas isto significa que os Memphis Grizzlies estão a comprar a ideia de rebuild, estão a comprar a ideia de poderem até neste draft poderem ir buscar alguma das picks do top 4, que o recorde deles também não está nada de especial. O que é que estás a achar disto tudo nos Grizzlies, Lucas? E já vamos aos Jazz a seguir. Sim, disseste bem, acho que é a assunção de um rebuild total e completo no espaço de 6 meses. Vai o Bane e o Jaren Jackson. 6 escolhas de primeira ronda pelos dois não parece nada mau. Eles agora têm 13 escolhas de primeira ronda nos próximos 7 anos. São escolhas que nenhuma delas é daquelas douradas, mas são boas escolhas. Para o ano é a melhor de 3 equipas, sendo que uma delas é os Jazz. Portanto, se os Jazz forem maus, e vamos ver se vão ser maus, pode ser uma delas. É a dos Lakers para o ano também, não sabemos se vai ser muito boa ou não, vamos ver qual é que é o plano dos Lakers, se é a 1 ano ou a 2 anos, e depois a de Phoenix em 31, que pode ser bastante valiosa, ainda não sabemos como é que vão estar. Portanto são 3 escolhas de primeira ronda que não são nojentas, mas também não são prime, mas juntam, acho que já tinham do bem de Orlando. Vamos ver o que é que vai acontecer em Orlando, por isso acho que é um rebuild completo dos Grizzlies. Desde o momento em que despediram o Taylor Jenkins, parece que quando se despede o treinador e o GM nunca está, não é questionada a continuidade do GM, e o Zach Kleiman deu a cara quando despediram o Taylor Jenkins, assumiu a contratação do Thomas Izal, não estão a despedir o Thomas Izal, portanto claramente há uma coordenação de que entrou treinador novo, mudou-se de direção, porque o Kleiman disse em direto nos microfones no final da temporada passada, aliás na troca do Bane, que sentiram com este núcleo de 3 jogadores não ia dar para subir muito mais. Uma avaliação que, dado o estado da Conferência Oeste, provavelmente era correta. E por isso vão esperar que Houston envelheça 2 ou 3 aninhos e o KD não esteja lá. Os Lakers são sempre uma incógnita. Os Nuggets daqui a 2 ou 3 anos também não se prevê que estejam mais fortes, porque o Jokic vai estar com 30 e tal em vez de só com 30. Os Thunder vão estar mais constrangidos em termos de cap, e por isso não lhe fez-lhe mais sentido tirar a cronologia de Memphis mais para a frente. Isso tudo faz-me algum sentido. Agora, é para tancar. E antes de ir ao de já, porque a conclusão neste momento eu diria que eles têm 3 peças à volta das quais estão interessados em desenvolver, que é o Jalen Wells, o Zach Edey e o Cedric Coward. Não querendo pôr um limite em nenhum deles, parece-me que são bons role players numa boa equipa. Claramente não há aqui uma cornerstone, a não ser que o Cedric Coward se transforme na reencarnação do Kawhi, algo que, sendo improvável, eu não quero excluir, porque ele começou a carreira de uma forma absurda e parece um 3&D com potencial nível All-Star, mas mas nós sabemos que quem ganha títulos normalmente tem um dos 7, 8 melhores jogadores do campeonato, portanto nenhum destes se perfila como tal. Diz. Não, eu estava a pensar se nesta altura este não é o pior plantel da NBA. É possível, não sei o que é que... Não, ou seja, temos os Nets. A Washington. Sim, mas os Nets se calhar não têm valores jovens tão seguros, mas os Grizzlies não têm nenhum jogador que se calhar com o talento do Michael Porter Jr. nesta altura, por exemplo. Sim, com o já a este nível é seguramente o pior plantel da NBA. Portanto, os Grizzlies quererão perder agora tantos jogos quanto possíveis, porque têm as próprias picks e que vão querer, como tu disseste, já começar este ano a atacar a lottery. Precisam de uma figura para esta equipa que não tem... À volta da qual construir, parece-me que sim. E deixa-nos o Ja Morant, claramente das 3 estrelas era o jogador com menos mercado, então também já o teriam trocado. E agora há um caminho com 2 visões diferentes, que é, ou melhor, a organização e o Ja vão ter que percorrer o mesmo caminho com objetivos diferentes. Os Grizzlies querem que o Ja jogue tão bem quanto possível para aumentar o valor de mercado dele para o trocar no verão. Não me parece que até quinta-feira vai acontecer alguma coisa, mas também não vou excluir. E o Ja quer jogar tão bem quanto possível para aumentar o seu próprio valor de mercado e pôr-se a andar dali para fora.
a esperança dos Grizzlies é que, tendo já a jogar bem, isso não implique que venham derrotas, mas parece-me que mesmo que o já jogue bem, aliás, até é recomendável que se dê a maior liberdade possível do mundo ao já para ele se mostrar e talvez o basquetebol dele não seja assim tão vencedor. Sim, estamos a assistir à Cam Thomasização de Ja Morant, é isso? Peço desculpa. Peço Talvez, desculpa. Peço desculpa. talvez, Não mas quem volto, quiser não o volto Cam, a repetir. mas quem quiser o Cam Thomas, tenho a certeza que o Jordi Fernandes o vende com tudo para mim. Até vai levá-lo ao aeroporto, né? Como a malta costuma dizer. Sim. Como a malta costuma Os Brooklyn Nets, que tinha sido em dezembro ou em janeiro, tinham tido uma das melhores defesas da NBA, depois voltou o Cam Thomas. Yeah, eu vi essa estatística também aí, para aí espalhada pela internet, que sei o Cam Thomas era tipo top 8 para aí, de melhores defesas da Uhum. NBA, com o Cam Thomas os jogos que chegaram são tipo 27 ou 28, ou uma das piores defesas. Yeah. Sobre os Jazz, recebe o Jaren Jackson Jr., não é? Um jogador que foi borderline ao NBA, foi All Defensive Team. Talvez a troca com mais júniores de sempre envolvida, ou não? Isto é um Talvez. apontamento que o João Diniz gosta. Vince Talvez, Williams Jr., Jaren Jackson Jr. e Walter Clayton Jr. É verdade, muitos júniores. Mas isto deixa os Jazz com um frontcourt, na teoria, que teria o Jaren Jackson Jr., o Lauri Markkanen e o Walter Kessler. Não sei se vão jogar todos ao mesmo tempo, esta é uma das dúvidas que têm. Mas claramente que isto é um movimento de Utah para ganhar mais, ou seja, mais depressa do que mais devagar, né? Ou seja, tu para fazer esta troca é porque estás a contar, se calhar não esta temporada, mas na próxima, já com o Walker Kessler, poderes lutar por alguma coisa, nomeadamente pelo menos tentar ir aos playoffs, que é uma coisa que não tem acontecido nos últimos anos. Sim, eu não sei muito bem o que hei de pensar nisto para os Jazz a médio prazo, porque de facto é muito incomum vermos uma equipa que está em rebuild ser essa equipa a comprar, a dar as picks de primeira ronda e a ir atrás de alguém. É muito esquisito. Entretanto, curiosamente, com estas 3 picks que saíram, os Jazz fecharam a troca do Gobert. Aquilo que receberam já deram tudo, e para os Jazz o Rudy Gobert trouxe Keontae George, Walker Kessler e Jaren Jackson Jr. Não está mal. Não está mal, acho que já fizeram pior. já fizeram pior na NBA. O que é que achas que isto vai significar para o Jaren Jackson Jr.? Achas que ele vai chegar para ser o melhor jogador da equipa? Na hierarquia? Vai estar abaixo do Lauri Markkanen, apesar de tudo? O Jaren Jackson Jr. é um jogador complementar, porque não é um tipo que passa muito os 20 pontos por jogo, numa era que muita gente passa os 20 pontos por jogo. É alguém que, por já ter um prémio, temos que dizer que é um contender a Defensive Player of the Year, apesar de não estar no nível de um Embiid ou até de um Chet ou de um Gobert. Está nessa segunda linha de grandes defensores, com o Mobley e outros. Não sei se vem para ser a figura, acho que ele não é o melhor jogador de uma equipa, e o Lauri em dia sim mete 30 pontos por jogo. Portanto, numa equipa da NBA, se o Lauri fizer 30 e o Jaren Jackson Jr. fizer 19, o Jaren Jackson Jr. nunca vai ser a imagem. Acho que ele tem que ter cuidado, primeiro porque Utah é conhecida por ser uma cidade com um grau de melanina bastante claro. Aliás, ele vai fazer companhia no frontcourt ao Lauri, ao Kessler e ao Filipowski, e há um congressista, um senador republicano, que quer permitir o porte de arma pelos espectadores dentro do Delta Center, no pavilhão dos Jazz. Portanto, eu não recomendava muito ao Jaren Jackson Jr. ter jogos de 3 e 4 ressaltos, porque para já vai ouvir insultos que nunca ouviu em Memphis, de um teor que nunca ouviu em Memphis. Mas tirando isso... Mas achas que são compatíveis? Ou seja, achas que este trio no frontcourt faz sentido ou não? Acho que Jaren Jackson Jr. com Kessler é do mais compatível que existe. Aliás, os Grizzlies este ano, quando tiveram o Triple J com o Idi ao mesmo tempo, foram uma defesa de elite e a coisa estava a funcionar. Tiveram a jogar o melhor basquetebol da época sem base, ou com o Cam Spencer a fazer de base. Não quero faltar ao respeito ao Cam Spencer, que eu gosto bastante dele, mas o Jaren Jackson Jr. funciona muito melhor a 4, não a 5, e a 5 funciona muito bem quando tinha o Steven Adams ao lado, quando tinha o Zach Edey, e agora tem o Kessler, quando tem um jogador, um protetor de cesta, um jogador âncora. Por aí o fit parece-me perfeito. É tipo o inverso do Evan Mobley, né? que se calhar joga melhor sozinho em vez de ter um grande ao pé dele, por exemplo.
Sim, e depois nos minutos em que não está o Kessler, pode ir o Triple J para 5 e o Markkanen é um marcador de pontos, um 4 que estica ao campo ao lado dele, portanto parece-me que o encaixe tanto com o Lowry como com o Kessler individualmente são bastante bons. Os três ao mesmo tempo tenho algumas dúvidas, porque eu não estou completamente vendido à ideia do Lowry a 3, falta-lhe ali alguma velocidade de pés e de ancas e de atenção no geral para defender no perímetro, e depois temos outra coisa que é, para já dentro do campo neste momento, e eles vão querer perder tantos jogos quanto possíveis, portanto o Jaren Jackson agora vai partir unhas, o Lowry vai ficar muito cansado, eles de certeza, porque eles não querem perder a pique, porque é apenas protegida para o top 8, portanto eles vão querer adicionar um jogador talentoso, mas sem contar com o rookie que aí vem, eles neste momento provavelmente vão ver o Ace Bailey com a sua capacidade de lançamento adaptada ali a 2, portanto Keontae George com o Bailey, o Lowry, o Jaren Jackson e o Kessler, é um lineup gigantesco ao lado do Keontae George, isso é bom para o proteger defensivamente, mas tem grandes problemas de criação. Eles mandaram o Walter Clayton Jr. embora para Memphis, que acaba por ser uma quarta primeira pick, porque foi uma escolha de primeira ronda deste ano. Ficam com o Isaiah Collier, mas acho que falta muita criação. Aliás, tem aqui uma estatística engraçada. Nas últimas 3 temporadas, houve 47 jogadores diferentes a fazer 20 pontos por jogo, pelo menos numa época. Portanto, últimas 3 temporadas, 47 tipos meteram mais de 20 pontos por jogo. Só 2 fizeram menos de 3 assistências por jogo nessa época. Sabes quem foram? Já sei, vou desconfiar que são o Lauri Markkanen e o Jaren Jackson Jr. Tal e qual. 1.9 e 2.1 respectivamente, portanto para se ter noção do que é que estes jogadores não dão ao nível da criação. É um fardo muito grande em cima do Keontae George, que até ao ano passado tínhamos dúvidas se podia ser criador principal numa equipa, este ano está a responder com um verdadeiro sim. Vamos ver a dúvida se numa equipa boa e ganhadora é traduzível. Eu estou-lhe a dar o benefício da dúvida, não acho que isto não seja um good guy, bad, como é que é? Good stats, bad team guy. Acho que ele pode ser mais produtivo que isso, mas fica-lhes a faltar claramente um criador. E depois, por último, dizer que para o ano entra uma extensão do Jaren Jackson Jr., que com o Lowry juntos vão fazer para aí 90 milhões, num cap de 150, 160. Vão ter que negociar uma extensão para o Kessler para esta temporada, e depois no ano a seguir, este verão, mas para entrar no ano a seguir, entra a do Keontae. Portanto tem 4 jogadores, isto vai ficar muito caro, muito rápido, portanto é claramente um win now. Eu não sei se isto no médio prazo eles veem o Lowry fora daqui e pensam, ok, queremos o Keontae, este frontcourt do Jaren Jackson com o Kessler, e temos que ver o que é que se passa nas wings. Eu não tenho a certeza que estes 3 da frente, que o finlandês não seja para tentar capitalizar no médio prazo. Sim, se calhar podem tentar trocá-lo por outro tipo de peças, que tipo rentabilizá-lo quando ele... É porque há uma tendência, não sei se sentes isto, mas às vezes na NBA, que é normal, atenção, não é só na NBA, mas é tipo, tens de vender quando estás lá em cima, estás a ver? Deverias, estás a ver? Quando digo vender, é trocar, não é? Quando o teu valor de mercado está em cima, porque senão o que vai acontecer é o que aconteceu com o Trae Young, é o que vai acontecer com o Ja, que é, já havia indícios de que as coisas podiam não estar bem, não agiste logo, não fizeste logo, e depois quando vais vender já perdeste a tua oportunidade de negócio. E com o Lowry isso pode acontecer eventualmente, quer dizer, mais que seja porque os anos vão passando, não aconteceu-lhes, e a tua capacidade negocial vai sendo menor também, portanto. Aconteceu-lhes claramente, eles no verão de 24 tinham 2, 3 escolhas de primeira ronda para receber pelo Lowry, quiseram renovar, ele ficar lá mais um ano e agora ainda estão com ele. Yeah. Mas pronto, para além desse jogador grande, houve outro que também foi trocado, e este tem um impacto diretamente ligado ao Nemias, que foi o Nikola Vucevic, que finalmente saiu do Chicago Bulls. Não foi uma viagem muito comprida, mas vai viajar até Boston e vai no fundo juntar-se aos Boston Celtics. Podes partilhar se quiseres. Vou partilhar. Portanto, é uma troca que leva, já estamos aqui a ver no YouTube, é uma troca que vai levar o Nikola Vucevic e uma pick de segunda ronda para os Celtics, e o Anthony Simons e também uma pick de segunda ronda para os Bulls. Bulls que entretanto tem tipo 19 bases, depois já falamos do aproximadamente que aconteceu, mas tem 19 bases, não sei bem qual é que é a ideia. Pronto. Mas também quem é que sabe qual é que é a ideia? Pronto, Vucevic que assim reforça o frontcourt dos Celtics, e eu acho que ele vem para ser titular.
parece, não estou a ver, mas também não consigo ter a certeza absoluta. Acho que se calhar, lá está, se fosse há 2 anos ou se fosse há 3 anos, tinha a certeza absoluta que ia ser titular. Uhum, Hoje, essas certezas são menos, pelo menos para mim, menos óbvias, uhum. mas acredito que seja para jogar muitos minutos e acredito que seja para jogar muitos minutos, que o Nemias também está a jogar. Não sei se vão jogar em conjunto. Ele se calhar tem um spacing que nenhum dos outros bigs dos Celtics tem e se calhar consegue fazer isso, mas não sei o que é que achas disto. Achas que são assim, não são boas notícias, né, para o Nemias. Não são boas notícias para os minutos de Nemias, pronto, não é, não sei se são más notícias para o Nemias pessoalmente. Sim, acho que estou muito menos catastrófico do que a maioria dos portugueses estão nesta altura. Eu acho que, se quiseres começar já pelo Nemias, acho que quem presta atenção ao que o Mazula faz e o Mazula diz, acho que o Nemias não tem muito a temer, porque se há coisa que o Mazula demonstrou esta temporada é que quem não está a defender, quem não está a contribuir desse lado do campo, não joga. Ele para as jogadas para tirar os jogadores que estão a defender mal. O Vucevic não vem para defender bem. Isso é garantido. Sim, não é um jogador conhecido pela sua capacidade defensiva, e é um jogador até bastante explorado depois em playoffs e etc. Ou seja, essa parte é certa. Esse é o primeiro ponto. Depois, o contrato do Vucevic termina no final desta temporada. Os Celtics trocaram um contrato expirante do Simons por outro contrato expirante, portanto, que ganha menos. Portanto, isto permitiu-lhes baixar do primeiro apron. Isto traz-lhes muita vantagem. Eles agora podem juntar jogadores numa troca, podem receber mais salário do que aquele, podem enviar mais salário do que aquele que recebem numa troca. No mercado de buyout podem ir buscar jogadores, ganharam acesso à mid-level que não tinham, portanto ganharam uma série de coisas, continuam acima da tax, vamos ver se querem baixar ou não, mas baixaram do primeiro apron. E, portanto, teve razões fiscais e basquetebolísticas de gestão da equipa muito fortes para o fazer. Mas é um tipo que pode estar aqui de aluguer até ao final da temporada, e eu acho que o Nemias é para contar para os Celtics, mesmo que seja um posto de rotação, mesmo que perca a titularidade para o ano. Os Celtics têm uma opção, uma team option por ele, eu acho que a vão exercer. Dito isto, não sei se faz muito sentido tirar a titularidade ao Nemias. Era isso que eu te ia perguntar, se achas que ele vai perder a titularidade ou não? Não estou mesmo nada certo disso, atendendo à forma como o Mazula gosta de trabalhar e de ter a sua equipa. Eu vejo muito mais o Vucevic a brutalizar segundas unidades como opção ofensiva, como faz o Nurkic nos Jazz muitas vezes, como faz o Mo Wagner nos Magic quando está a jogar. Vejo muito Valanciunas? o Valanciunas, vejo muito mais nesse papel do que a tirar a titularidade ao Nemias de caras, porque é um buraco defensivo, é mau demais. As pessoas não têm noção do que é o Vucevic a defender, o Mazula tem. E atenção, se pensarmos bem, acaba por ser na rotação sair o Simons, entrar o Vucevic, uma espécie de troca por troca, porque o Simons também não era titular dos Celtics, né? Era tipo um agitador da segunda unidade. Óbvio que com um estilo de jogo mais próximo daquele que é o que a malta chama o Mazula Ball, não é? Muito lançamento de fora, ataques rápidos. O Vucevic não é tanto esse gajo, não é? Não é tanto esse gajo. Mas dá outras coisas, não é? Dá experiência, dá presença debaixo do cesto a atacar, não é? Dá ameaça, né? Dá um tipo de ameaça no pintado com Nemias não dá, pronto. Nemias dá ameaça tipo no pick and roll, etc. O Vucevic também Ressalto dá. ofensivo. Exatamente, o Vucevic dá noutras coisas, tipo, é um jogador diferente, lá está, mais experiente. Epá, e já teve épocas de ser borderline all-star, tipo, isto tudo já, ou seja, não é um gajo qualquer, tipo, também é verdade que é um buraco a defender, mas não é um gajo qualquer na NBA e é um reforço tipo importante para os Celtics, né? Ou seja, de jogadores grandes que eles poderiam ir buscar, com hipótese de irem buscar, não é? Óbvio que não estou aqui a excluir o Anthony Davis e não sei o quê, não é? Mas tipo, a partir do momento em que o Jaren Jackson tipo, vai para Utah por aquele montante e tem o salário que tem, tipo, se calhar era uma das melhores hipóteses disponíveis para eles poderem adicionar ao plantel, portanto... Era porque eles queriam adicionar sem comprometer salário futuro, portanto logo aí não baixando o salário, o valor de salários que tinha, que ainda representa uma poupança. É verdade que aqueles gajos são todos milionários, mas sim. ainda representa uma poupança de lá do penalty tax ou do luxury tax, tipo de 15 a 20 milhões de dólares, se não me engano. Eu acho que vi esta notícia, por isso... Exatamente. Eles, como são repeater, pagam
cada dólar que tiverem acima da Luxury Tax pagam 3 de penalização. E, Yeah. portanto, os 6 milhões ou 7, os 6 milhões de diferença dos salários deles são 18 milhões que baixaram da tax deles, que É entram muito no bolso dinheiro, do, tipo, do dono. sim, é dinheiro. E então, de repente, ok, se calhar o Nemias vai jogar um bocadinho menos, se calhar vamos ter menos Anthony Simons a lançar de fora e a fazer o jogo como fez no outro dia, que marcou, marcou tipo 17 pontos em 9 minutos, ou o que é que foi, aquele ali contra, já não sei contra quem é que foi, mas foi o jogo, acho que foi o jogo do domingo, se não me engano. Mas pronto, mas eu também, à medida que a troca se foi incorporando na minha cabeça, fui pensando um bocado como tu, que é tipo, pá, mas será que ele vai mesmo tirá-lo? Ou seja, ele é um gajo, nós às vezes é que não temos bem noção, né? Tipo, ele é meio o baluarte defensivo dos Celtics, né? Tipo, Sim. ele e o Hugo Gonzalez na segunda E unidade são Derrick tipo, White. e o Derek White, sim, desculpa, mas são tipo os jogadores mais importantes naquela defesa. Não ia deixar passar o Derrick White em branco. Não, sim. O White em branco. Sim. Mas tipo, não tenho essas certezas todas que ele vai baixar assim tanto o número de minutos, mas Nem eu. veremos, mas veremos. Nem eu. Mas Eu veremos. estou aqui a ver quem deve estar preocupado é o Garza, porque é um Vucevic dos pobres. É um poste. Yeah, É um poste, yeah. é um poste que não pode jogar a 4 com exatamente o mesmo estilo de jogo, só que o Vucevic é melhor que ele em tudo. Por isso o Garza tem 17 minutos por jogo, esses passam para 0, ou perto disso. Eu diria que os 25 minutos por jogo do Nemias não baixam dos 20 e não sei se perde a titularidade. É o ponto em que eu estou. Acho que ele vai dividir minutos com o Vucevic, se calhar 21 para o Nemias, 27 para o Vucevic, 20 para o Nemias, 28 para o Vucevic, pode ser isso, mas eu diria que o Nemias tem muitas dúvidas que perca a titularidade e que depois o Mazzulla, consoante aquilo que o jogo peça, não se compromete com nenhum para fechar o jogo, pode fechar com um ou por outro. Perguntaste-me pela coabitação, acho que não, 0. Acho que os Celtics precisavam ter princípios fortes e vontade de utilizar, que é uma coisa que o Mazzulla não demonstra muito, de zona, para poderem fazer isso, porque tinham que estar os dois, tinha que ser tipo uma zona 3-2 e eles estarem os dois lá dentro. Mas uma zona porque 3-2, tipo, pá, pode ser um bocado de buraco, tipo, é uma zona muito difícil de defender. Uma zona Muito 3-2 na NBA hoje em dia com o triplo do canto é uma sentença de morte, portanto praticamente ninguém utiliza, as que vemos são 2-3 e é uma zona, pá, quer dizer, eu lembro-me de treinar isto, né? Mas era das mais difíceis de tu conseguires montar fixe, tipo, quando funciona essa defesa é bué boa, estás a ver? É bué boa, mas também, tipo, se não estiveres a defender bem, vais comer bué da bolas, e estás a falar... É porque o passo para a linha de lance livre é muito mais difícil de defender, porque numa zona 2-3 tens logo um homem no meio que se pode adiantar a esse passo, numa zona 3-2 alguém tem que fechar e depois abre do outro lado. É uma zona que não se vê praticamente na NBA. E os dois ao mesmo tempo a defender ao homem, um deles tem que defender 4 e no Nemias foi testado o ano passado e víamos jogos maus defensivos dele em que o Mazzulla quase de propósito punha com rapaziada do perímetro para ver se ele se aguentava e ganhou algumas repetições nisso, com resultados mistos, às vezes correu-lhe bem, às vezes correu-lhe mal, mas acho que não podemos dizer que o Nemias é um valor seguro e que esteja muito confortável num sistema de trocas a ir atrás de toda a gente, e o Vucevic então nem se fala, é um torniquete. Sim. Muito bem. Antes destas trocas, e já vamos falar de outras que aconteceram, mas antes destas trocas surgiu uma notícia também do Shams que dava conta, já te estás a rir, que dava conta que James Harden aparentemente estaria a negociar, vamos pôr aqui na imagem, estaria a negociar com os Clippers uma saída até à trade deadline. Pronto. Surgiram logo a seguir rumores de que essa saída seria para os Cavs. No Patreon tivemos logo pessoas a falarem sobre isso. O João Rodrigues, conseguem ver algum racional na possibilidade do Harden ir para os Cavs. O Gonçalo Cunha dizer: ninguém consegue prever o período entre as 4 e as 5 da manhã numa semana de trade deadline na NBA. Temos bomba em Los Angeles, pelos lados de Cleveland não é surpreendente querer trocar o Garland ao fim deste ano de entra e sai com uma equipa que tem de ganhar já. Lucas, James Harden, James Harden que, atenção, os Clippers estavam em franca recuperação, não é? Tipo, ou seja, os Clippers estavam... Sim, 16 vitórias em 20 jogos. Yeah. E pronto, e aconteceu James Harden, não sei, quer dizer, se calhar é um bocado injusto dizer aconteceu James Harden, um gajo não sabe o que é que está a acontecer lá dentro dos Clippers, mas
Mas para mim, pelo menos, foi muito surpreendente. Não sei se para ti também foi, mas para mim foi. Foi surpreendente. Depois lá está a notícia marina e pensas, bem, o James Harden, ele já não pediu uma troca para cima de um ano e tal, portanto estava mais ou menos na hora. Mas acho que foi surpreendente. Teorias conspirativas Viste dirão o que disse o que... Bill Simmons? É isso? Era isso que eu te ia perguntar. Não, Ou não? quer dizer, Não viste? Limas não me lembro, não era isso que eu ia dizer. Na segunda parte Ok. vou falar disso, desta possível extensão. Acho que vou apanhar mais ou menos o que ele disse. Teorias conspirativas dirão que o Kawhi foi deixado de fora do All-Star apesar de ter tido os votos suficientes dos treinadores, porque não há explicação para o Kawhi não ter sido votado, e agora o Harden quer se ir embora. Será que o Harden sabe que vai acontecer alguma coisa ao Kawhi e aos Clippers? Será que o Harden sabe que a penalização que os Clippers vão ter o vai deixar Será que a NBA limitado? será que a NBA sabe que essa penalização também vem aí e então não quis expor o Kawhi Leonard a um All-Star que se vai jogar em sua casa? Tipo, o All-Star vai ser em casa dos Clippers e nem o Harden nem o Kawhi lá vão. É muito estranho. Um bocado estranho. Muito Um bocado estranho. O Harden querer sair, já apanhou um bocado de surpresa. A teoria menos conspirativa e mais em linha com a pessoa que o Harden é que ele queria negociar um novo contrato, portanto queria juntar mais dólares aos quase 450 que já ganhou enquanto jogador, é livre disso. Os Clippers não se quiseram comprometer com dinheiro e ele disse, então eu vou para me pagarem, tirem-me daqui porque eu tenho uma player option e para o ano sai de borla. E portanto quer arranjar uma casa que lhe ponha mais anos no contrato. Pronto, é livre disso. Já falas então do que disse o Bill Simmons, que ele colocou em causa se o Harden queria ou não sair mesmo. Será que foi ele que pediu para sair? Ou será que... Bom, já lá vamos. Porque existiram outras trocas. Espera aí, isto é interessante do lado dos Espera, Cavs os também, Cavs. Sim, do lado dos Cavs, sim. Desculpa, porque e como o Hunter saiu dos Cavs, mas já fazemos a ponte. Do lado dos Cavs, o que é que achas que isto pode indiciar? Ou seja, trocar o Garland? Epá, os Cavs estão um bocado com o botão de pânico ligado, não é? Porque o Donovan Mitchell para o ano é o último ano de contrato, pode ser jogador livre em 2027 se quiser, e é um jogador que puxou muito a carroça tanto nos Jazz como nos Cavs, mas a verdade é que jogou ao lado de Defensive Player of the Year no Gobert e no Evan Mobley, jogou ao lado de All-Stars e ainda não saiu da segunda ronda na sua carreira, apesar de ser um dos melhores 10 ou 15 jogadores da NBA quando está em forma, e por isso se não for em Cleveland pode ser que ele comece a olhar para outras paragens, e parece que os Cavs sabem disso, que estão com estes 4 jogadores juntos e também não conseguem passar da segunda ronda. O Mobley não dá o salto que se espera, o Jarrett Allen até este jogo de 40 pontos estava a fazer uma época medíocre, diria, e depois temos o problema Garland, com o problema no dedo gordo do pé, tem sido o tal entra e sai que o nosso patrão disse, e é um jogador All-Star que não consegue calçar, e depois eles perdem o Garland, porque não contou este ano praticamente, quando não joga ao seu nível, perderam o Ty Jerome e a equipa baixou bastante. Do lado dos Clippers, eu acho que esta troca é de fazer ontem, porque se vão perder o Harden, acho que ter como retorno um jogador que pode ser recuperado fisicamente, porque é verdade que o Garland está sempre magoado, tem sempre alguma coisa, mas tem que se acreditar que um dia aquilo vai bater bem e que tem ética de trabalho, e não é todos os dias que por um veterano de 30 e muitos anos consegues trazer um All-Star recente de volta, portanto parece-me bem. Dos Cavs parece um bocadinho o botão de pânico, a não ser que, como o Tom Haberstroh sugeriu hoje, que há um mundo, puto. Não sei se estás pronto, para termos James Harden, Giannis Antetokounmpo, trocado até quinta-feira para Cleveland, e depois no verão, pai e filho, James, para a última época dele. Adoravas, não adoravas? Eu acho que isso é um bom wishful thinking, mas não me parece que vá acontecer. Acho difícil de acontecer. Mas pronto, epá, é o que é. Mas acho complicado. Até porque o Harden, uma vez numa luta pelo MVP, disse celebremente: quem me dera ter 2,13 metros, não ter técnica absolutamente nenhuma e ser só correr e afundar, o basquetebol era mais fácil. Pois foi, já não me lembrava dessa dica do gajo. Mas epá, LeBron James, Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo. Acho que o Mitchell tinha que sair na troca para o Giannis. Já. Sim,
Mas LeBron James, Giannis e James Harden na mesma equipa, sim, interessante. E Interessante. Bronny. Pois é, desculpa, claro, Bronny. Como não? Sim. A ser mentorado por James Harden. Dizer só que o nível de pânico dos Cavs tem que ser muito alto, porque eu acho que neste ponto da carreira do Harden, tu acreditares que contigo é que vai funcionar, é um bocado o gajo que acha que a stripper se apaixonou por ele, não é? Não, aquela é diferente. Ela comigo é diferente. Falhou com os outros, mas comigo Sim. eu vou Enfim. curá-lo. Sim. Enfim. Outra das trocas que os Cavs fizeram foi o DeAndre Hunter, que arrancou para... Espera aí. Não estás a aparecer? Espera aí. Onde é que estás? Sim, é que estás. Sim, os Cavs que trocaram o DeAndre Hunter para os Kings pelo Dennis Schroeder e o Keon Ellis, a 11ª equipa do Dennis Schroeder na NBA, continua o seu périplo pelas várias cidades dos Estados Unidos. Não é 15ª, mas é perto. Não, disse 11ª, disse 11ª. Ok. 11ª equipa, acho eu. O Keon Ellis, que era um dos nomes... Ainda longe do recorde de Smith, que acho que são 14. Yeah. Keon Já Ellis, que agora, era um espera aí, o jogador mais trocado da história da NBA, sabes quem é? Trevor Ariza. Bem, Mas a ver... 11 vezes trocado, o Dennis Schroeder foi a sua 8ª, está agora empatado em segundo lugar com outro jogador. Yeah. Sabia, mas acho que tinha visto. O DeAndre Hunter, que vai assim para os Kings, e o Schroeder e o Keon Ellis para os Cavs. Ainda na troca ainda fez parte o Dario Saric, que acaba por ir para os Bulls, mais 2 picks de segunda ronda. O Keon Ellis, como eu estava a dizer, que era um dos nomes cobiçados no mercado, não é um jogador de perigo, mas que é um bom defensor, uma boa descoberta dos Kings, mais uma boa descoberta que deixam ir embora. Os Kings deixam ir embora. Esta troca, não sei bem para quem é que faz muito sentido. Se ser para os Cavs, que tinham um contrato grande que assim deixam de o ter, e também não sei se o Dennis Schroeder vai ficar em Cleveland. Tipo, tu me dirás agora se isso vai acontecer ou não. Mas o Keon Ellis diria que sim, diria que é um ativo que eles se calhar querem manter. O Dennis Schroeder, tenho mais dúvidas. Eu acho que sim. Acho que, começando pelos Bulls, tudo certo. Foram utilizados aqui para absorver o salário do Saric e ir buscar 2 escolhas de segunda ronda, portanto, Bulls bem. Os Cavs... Bulls bem, quem diria? Bulls bem. Os Cavs fizeram também um ótimo negócio, tiraram o contrato de DeAndre Hunter, que tinha este ano, e mais outros por um jogador que é quase um NPC da NBA, tipo, ele está ali, mas fez uma grande época em Atlanta o ano passado, porque a bola estava a entrar no lançamento, mas defende mais ou menos, ressalta fraquinho, marca mais ou menos, fora da bola. É um Cam Reddish com mais sorte. É por aí. Tiveram os dois em Atlanta. O Hunter no dia bom é um bom jogador, mas não há muitos dias bons no Hunter. É um gajo medíocre, certamente não vale aquilo que recebe, e dado o contexto dos outros 4 jogadores dos Cavs que recebem muita coisa, eles precisavam de aliviar salário. Fizeram-no assim, com o Schroeder e com o Ellis, são mais 2 opções para backcourt, que, dadas as dúvidas para já do Garland, são boas opções, e a experiência completamente falhada do Lonzo Ball. Eu acho que o Schroeder é para ficar, e o Lonzo Ball é para quem o quiser até segunda-feira. Eles metem uma escolha ou 2 de segunda ronda para alguém ficar com o contrato do Lonzo Ball, que eles agora precisam desfazer algum salário para baixar de apron. Por isso, bom negócio para os Cavs, ganham 2 jogadores de rotação no perímetro, que me parece que precisavam. E depois os Kings, que tinham o Keon Ellis, que era um tipo desejado. Eu acredito que não houvesse propriamente uma equipa com uma first round pick para dar pelo Keon Ellis, acredito que não houvesse. Mas acho que conseguis receber algum valor sem ser absorver do DeAndre Hunter. Portanto, a 2K-ização do plantel dos Kings continua a grande velocidade. É uma equipa a precisar urgentemente de um rebuild, mas tem Lavine, DeRozan, Hunter agora, Sabonis, tudo gente veterana, Malik Monk, tudo gente veteraníssima, com anos no contrato para além deste, e sem valor de mercado absolutamente nenhum. Portanto,
muito, muito mal para os Kings. Tipo, pensar que estes tipos há 2 anos estavam a ligar o laser cada vez que ganhavam um jogo. As vibes estavam imaculadas em Sacramento e, Mas enfim, puto, os eles há 3 anos, os eles há high-fives pouco, entre Russell Westbrook e DeAndre Hunter prometem, estás a ver? eles há pouco mais de 3 anos tinham o Haliburton e o Fox. Yeah, bro. Yeah, yeah. É só isto. Os Kings são isto. Enfim. Para além do Hunter nos Kings, tivemos o Vit Krejci, é assim que se chama? Krejci. Vit Krejci? É Krejci, mano. Desculpa. Krejci. Vit Krejci. Nos Blazers, o Kevin Huerter nos Pistons e o Mike Conley e o Jaden Ivey nos Bulls. Estás a confundir conceitos, não é? Estou a confundir conceitos, estou só a dizer mais trocas que aconteceram. O Vit Krejci Sim. foi para os Blazers, numa troca em que os Blazers, tipo, pelo menos pela maioria dos analistas, ficaram a ganhar, porque o contrato dele é muito baixo, é um jogador que lança mais de 40% de 3 pontos. Sim. Por isso, claramente, é um contrato tipo do Nemias, não é? Tipo, ou seja, não são tipo, valores. Tem mais um ano garantido que o do Nemias, mas é tipo, são 2 milhões e pouco. É tipo menos de 2% do cap para um tipo que atira acima de 40%. Se era este o preço, aí os Lakers ficaram a dormir, porque este dava jeito. Dava jeito. É um bom jogador, é um bom oitavo nono homem. Os Blazers eram o Duop Reed, que é um tipo que não faz nada, e eu gosto do Krejci. Quanto à outra troca que levou, lá está, do Kevin Huerter para os Pistons, o Conley dos Timberwolves para os Bulls e o Ivey dos Pistons para os Bulls, esta troca que é interessante para os Pistons, que assim podem suprir se calhar a falta do Malik Beasley, né? Do lançamento que nunca mais conseguiram suprir com o Kevin Huerter, não é? Os Bulls juntam mais 2 bases porque já estavam com poucos, não é? Portanto, nós só aqui já falámos de 3, né? Já falámos do Ivey, já falámos, é verdade, desculpa, está aqui. Já falámos do Ivey, já falámos eles têm 7 bases. Tem o Giddey, o Dosunmu, o Kobe White e o Trey Jones no plantel, e foram buscar o Simons, o Ivey e o Mike Conley. Sim. Bom, é muito difícil que a equipa seja esta até à trade deadline, não é? Tipo, alguma coisa há de acontecer. E este é um ponto, não é? Ou seja, os Pistons reforçam-se, Kevin Huerter, etc. Mas, para mim, pelo menos, e acho que não foi só para mim, um dos pontos mais relevantes desta trade, e logo a pergunta que muita gente fez foi... Brian Windhorst com os dedinhos no ar. O que é que está a passar? Os Timberwolves vão receber o quê? Qual é o objetivo desta troca? Porque os Timberwolves claramente estão a libertar o salário do Mike Conley, que não era um salário baixo. Pagaram uma primeira ronda protegida, uma troca de primeira ronda, não perdem a escolha, mas perdem a preferência da escolha. Sim. Para se libertarem do Mike Conley. Para se libertarem do Mike Conley. O que indicia que parecem estar a abrir espaço para alguma coisa, não é? E que coisa é que pode ser essa? Pode ser um grego? Nas palavras dos Shams aqui... Vou surpreender toda a gente e veio um Anthony Davis aí lançado, puto. Das palavras dos Shams que se quiseres pôr no ecrã, é Minnesota, para já, são 2 vantagens que Minnesota tem. Poupa muito dinheiro em tax, como o de Boston fez, e nas palavras dos Shams, e arranjam espaço no plantel por estarem a perseguir uma certa estrela de Milwaukee esta semana. Portanto, Thanasis, bem-vindo a Minnesota. Kyle Kuzma, este lugar é teu, estás a ver? Começando pelos Bulls outra vez. Bulls bem. Não dá a dizer. Bulls bem. Receberam o Saric, já o mandaram embora outra vez, e basicamente perderam o contrato do Kevin Huerter, que ia acabar no final do ano, e receberam, por isso, 2 escolhas de segunda ronda, na outra troca, e uma troca protegida nesta. Portanto, Bulls bem. Vamos ver o que é que fazem até quinta-feira, porque de facto estão com 7 bases. Os Pistons, e uma coisa que tínhamos aqui falado... Vais levar com o Mike Conley nos Lakers, puto. Vais levar com o Mike Conley nos Lakers. Não. Mas se calhar nos Clippers pode ir lá parar. Se calhar. Uma coisa que tínhamos falado aqui neste podcast era a possível não continuidade do Jaden Ivey nos Pistons, porque os Pistons começaram a subir com a ausência dele, porque teve uma lesão grave, infelizmente. Ele quer receber no final desta temporada. Os Pistons vão começar a ficar carotes. O fit com o Cade não era perfeito, portanto, querem agora, se antes
podiam pensar se queriam escolher entre o Ivy e o Duran. Esse comboio já passou completamente, por isso suspeitávamos que o tempo do Ivy pudesse estar a chegar mais ou menos ao fim. Assim foi, recebem por isso o Kevin Huerter, que é um contrato expirante, portanto basicamente ganham flexibilidade para poderem pagar ao Duran no verão, e até lá está, como tu disseste, é um atirador para os minutos em que o Duncan Robinson não está em campo, é mais um que pode ajudar a esticar o campo e abrir avenidas para o Cade. Acho que não magoa. Eles tinham 15 jogadores no plantel, portanto nesta troca Podemos ter perderam um Huerter game nos playoffs, pode acontecer. quiçá, Aquele Red Kevin Velvet. Huerter entrou, marcou 5 triplos no terceiro período, tipo essas coisas, estás a ver? Pode acontecer, não é estranho. Os tempos do laser, puto, Sabonis e Huerter a partir de tudo naquele two-man game, lá está. Portanto, os Pistons perderam o Ivy e recebem 2 jogadores, o Huerter e o Saric, mas eles só têm espaço para um, portanto eu acho que o Saric vai fazer as malas, vai ser cortado, e eu desconfio que os Pistons ainda querem cortar ou trocar mais alguém, porque eles têm um rapaz num two-way, que é o Dennis Jenkins, e os jogadores two-way têm um limite de jogos que podem fazer durante o ano e depois não podem ir aos playoffs. Portanto, eu acho que eles querem contar com o Dennis Jenkins, porque é base, porque o Ivy saiu agora, é um tipo que tem dado nas vistas, portanto acho que os Pistons não ficam por aqui porque vão querer converter o puto Dennis. É isso. Quanto aos Timberwolves? É nisso. Os Timberwolves, a parte mais importante, lá está, o Brian Windhorst disse há bocadinho que esta troca era tipo um edge, na pior das hipóteses, perder o Conley, que não estava a ter uma época boa, já estavam à procura de soluções entre o Rob Dillingham e o Bones Island, estavam a ver o que é que lhes podia dar minutos de base fiáveis, porque o backcourt está definitivamente Anthony Edwards e Donte DiVincenzo, portanto o terceiro base, o Conley já não estava a lutar por isso, portanto, para já poupou muito dinheiro numa equipa que está constrangida de cap também, e na melhor das hipóteses a troca é feita com o objetivo de ir ao Giannis até quinta-feira. Acho que era uma surpresa completa, veremos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Muito bem, temos de avançar, ainda temos perguntinhas dos nossos patronos para responder, mas antes disso temos de ir às nossas odds. Será que eu vou conseguir meter as odds agora aqui? Deixa lá ver. Como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso eu trago-vos as odds. Espera aí que tenho de remover a tua e pôr a minha. Trago-vos as odds dos jogos que vão acontecer. Olha para isto, olha para esta categoria. Dos jogos que vão acontecer na madrugada portanto, quarta para quinta-feira. Desculpa, de quinta para sexta-feira. Acho que é assim. Portanto, hoje é terça, não é? Hoje é terça, dia 3. Acho que estes jogos vão acontecer aí. Vamos ter Knicks Nuggets 1,55 para os Knicks, 2,12 para os Nuggets. Raptors Timberwolves 1,72 para os Raptors, 1,85 para os Timberwolves. Bucks Pelicans 2,05 para os Bucks, 1,57 para os Pelicans. Rockets Celtics 1,44 para os Rockets, 2,35 para os Celtics. Celtics jogam hoje em Dallas, né? Portanto, eles vão fazer 2 jogos ali no Texas. Spurs, exatamente. Thunder, 2,07 para os Spurs, 1,57 para os Thunder. Kings, Grizzlies, 1,60 para os Kings, 2,00 para os Grizzlies. E finalmente Clippers, Cavs, 1,93 para os Clippers, 1,65 para os Cavs. Vamos ver se estas equipas ainda não vão ter mais conversas até ao fim, nesta trade deadline. Nesta altura isso não vai acontecer. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Voltando... Só para confirmar, isso são jogos de quarta para quinta. De quarta para quinta-feira, exatamente. Sim, obrigado. Voltando à nossa conversa, temos perguntas dos nossos patronos para responder. Tínhamos tanta coisa para falar. Do quê? Que nem fomos ao momento de início deste podcast. Então Paul George anda nas ganzas. O gajo diz que não, ele diz que foi um comprimido, não sei o quê. Não, ele diz que foi um medicamento para a saúde mental. Para a saúde mental. Tu achas que foi... Andaste a fumar ganzas. Não, claro que não. O Kevin Durant passa metade da época padrada, acha que foi ganzas. Não pode ser, não pode ser isso. Mas sim, Paul George fez 25 jogos, pá. Numa altura em que os Sixers estavam... Aliás, era uma das coisas que ainda tínhamos para falar aqui, que era o Embiid e etc. Pá, vamos ter de deixar para depois... que isto já vai longo, mas pena para o Paul George. Sim, não quero falar muito especificamente do que posso ser ou não, porque
pronto, o Paul George disse abertamente que foi alguma coisa que tomou, que teve a ver com saúde mental, não fazemos ideia do que é que foi. Ele disse que foi displicente, pediu desculpa aos adeptos, à organização, portanto ele provavelmente sabia, porque normalmente os tenistas quando tomam uma coisa dizem que foi uma pomada que o meu massagista me deu e eu não sabia que não se podia tomar. O Paul George nem sequer disse que não sabia que não podia tomar ou que não podia tomar inadvertidamente, portanto não foi pouco cuidadoso no mínimo e assumiu a culpa. Do ponto de vista de financeiro, é uma ótima notícia para os Sixers, porque estes 25 jogos de suspensão, o Paul George vai perder $11 milhões, vai perder 25% do seu ordenado desta temporada, e os Sixers vão ficar, estavam muito acima da Luxury Tax, agora estão apenas 1.2 ou 1.3 milhões, portanto passa a fazer todo o sentido para os Sixers e para o Daryl Morey também fazerem alguma coisa até quinta, trocarem um jogador, a porcaria do Eric Gordon que seja, e isso é suficiente para os fazer baixar da Luxury Tax, que era uma coisa que deviam, eu acho que têm que fazer até quinta-feira, portanto vamos ver um move dos Sixers qualquer. No plano de basquetebol, apesar do Paul George já não ser o que era, de ser um gajo que recebe enormidades para aquilo que produz, ele dá um nível de QI e os lineups dos Sixers fazem muito mais sentido quando o Paul George existe, porque é o 3&D que eles não têm. O melhor 3&D agora passou a ser o Kelly Oubre outra vez, como foi a maior parte do tempo no último ano e meio. Portanto, eu não sei se eles vão ganhar menos 2, 3, 5 jogos, mas vão ser menos bons, e o Paul George, assim como o Embiid, estavam a começar a ser boas histórias face às expectativas dos Sixers, e isso é um passo atrás. Boa notícia, volta antes do final do ano, portanto se os Sixers estiverem ali na luta, pode ser que não comprometa muito. E eu sei que isto pode parecer esquisito, mas quando o Paul George é o terceiro ou quarto melhor jogador da tua equipa, não estás assim tão mal, estás a ver? Não está. Há piores tipos para serem o terceiro ou o quarto melhor jogador da tua equipa. Um tipo que chegou a ser nomeado para MVP da NBA, que chegou a estar para aí top 5 de certeza naqueles anos em Indiana. Foi top 3 no ano do Standard. No ano do Standard também? Então pronto, estás a ver? Não é um gajo qualquer, tipo, não é um gajo qualquer, um gajo que é All-NBA, que é All-Star, etc. Portanto, é verdade, se calhar as expectativas em relação a ele nunca se cumpriram, mas também nunca se cumpriram em relação ao James Harden, provavelmente. E não é por isso que o James Harden ser o terceiro ou quarto melhor jogador da tua equipa é uma ideia. Mas pronto. Bom, vamos aos nossos patronos, às nossas perguntas da bancada. Diz assim o Gonçalo Cunha: boas malta, sugeria olhar um pouco para os Magic, em especial para o Banquero. Parece-me evidente que são uma das desilusões da época até ao momento. Não melhoraram, especialmente em comparação com o ano passado, e continuam com as mesmas dificuldades. Em relação ao Banquero, quando é que acham que os Magic vão desistir? Isto é, ainda tem 23 anos, mas parece-me estagnado na sua evolução. Entrega os seus pontos por jogo, até porque tem uma grande facilidade em provocar lances livres, mas não tem grande consistência nos 3 pontos. Tem algumas dificuldades no drible, especialmente nos momentos decisivos, que ainda se junta a decisões péssimas no lançamento, seja por culpa dele, seja pelo Jamal Mosley, que o põe nessa situação. Penso que não terá o perfil número 1 de uma equipa potencial campeã e até poderia melhorar dando um passo atrás à imagem do Randall ou do Cat, ainda que acho que tem um teto superior a estes dois. No meio deste caminho, o primeiro assim será o Mosley que é o treinador dos Magic. Entretanto, saíram relatos que os dois não se têm entendido. Já agora, o Anthony Black tem feito uma época fantástica. Abraço aos três e desculpem o testamento. Um abraço ao Gonçalo, que é sempre testamental nas suas questões. Um abraço ao Gonçalo. E ainda bem. Ia dizer que ele perguntou-se e respondeu-se e apanhou o outro artifício. Não tenho mais nada a acrescentar. A análise está certeira. Grande época do Anthony Black, à semelhança do Keontae George, que falámos há bocado. Era uma coisa que eu não... Vai receber dinheiro, vai-te receber a sua bag. Dois bases de terceiro ano, por acaso não sei se é o quarto do Anthony Black, não, acho que é o terceiro, que eu não estava a ver este salto e foi fantástico. E é mais uma razão para os Magic não terem desculpa para estarem como estão, porque é verdade, não tem havido segue sempre. O Wagner já perdeu jogos novamente, mas tem equipa para mais, especialmente na Conferência Este. E se o Banquero e o Mosley não se têm estado a dar muito bem, então a porta de saída vai ser mostrada ao treinador. Também não há dúvida nenhuma disso, mas mesmo que se estivessem a dar bem, o Mosley foi importante para estes miúdos. É tal a velha história de que treinadores é que são desenvolvimento e que treinadores é que são para ganhar jogos quando as trutas começam a crescer. E o Mosley, que comprou uma ótima defesa, a defesa baixou imenso, e não é por causa da chegada do Bane que a defesa baixou imenso. Não sei se os jogadores estão a deixar de comprar aquilo que ele quer vender. O Isaac Aspaços estava a ser importante na defesa, deixou de ser. O Suggs perdeu jogos e a defesa cai, obviamente. Ele é o jogador mais importante desse lado do campo para os Magic, mas há aqui talento a mais para extrair
que o Mosley não está a tirar. É preciso outro playbook, é preciso maior criatividade, é preciso mais soluções. E depois, para o melhor e para o pior, o Banquero tem que fazer a coisa funcionar. Não estou a dizer que a culpa é só dele, mas também é dele. O Banquero devia ver incessantemente filme da segunda e da terceira épocas do LeBron em Miami, em que ele decidiu, não há desculpa para eu não pôr o meu corpanzil em cima do meu marcador e chegar até ao aro sempre, em que lançou tipo 60% de 2 pontos em 2 épocas. O Banquero tem que perceber que não tem o melhor handle do mundo, tem que perceber que não tem triplo e que vai ter que jogar de dentro para fora a servir outros. Ele é um dos marcadores de pontos menos eficientes. Eu li um artigo, aqueles artigos de quem é que foi os All-Star Snubs deste ano. Paulo Banquero. Mas isso é por causa do nome ou pelo que ele tem jogado? O Paulo Banquero não está nem perto do nível All-Star esta temporada. Não está. Nem sequer fez parte daqueles nomes a lápis que eu ponho só para arriscar e garantir que não me esqueci do nome. Não está. Tem capacidade para muito mais. 23 anos é uma idade muito nova ainda, tem muito tempo para corrigir o seu jogo. Fez uma grande série contra os Celtics nos playoffs do ano passado, em que eu nunca fui muito fã do basquetebol do Banquero e disse, espera aí, está aqui a atingir um grau de maturidade. Estava enganado, esse nível de maturidade não está a chegar, e eu acho que uma mudança de treinador vai acontecer, e depois quem vier que tenha um playbook ofensivo e que meta na cabeça do Banquero, assim como o Trae Young. Chegou o Quinn Snyder, que vinha de créditos dados no ataque em Utah, experimentaram, não deu, trocaram o Trae Young, o caminho é para o outro lado. Eu acho que o próximo treinador tem que ser alguém com a missão clara de fazer do Banquero um All-Star, outra vez, porque ele tem capacidade para isso, e se a coisa não funcionar, então aí o ónus começa a entrar em cima dele, porque ele tem que dar mais do que tem dado até agora, e ele não está a tomar as melhores opções. Ele pode ser um power forward, um bully de primeira e conseguir levar tudo à frente, até pela quantidade de vezes que vai à linha de lance livre, como o Gonçalo disse. Sim, ele é o sexto jogador que vai mais, tem mais lançamentos livres por jogo na NBA. Ainda assim, e só para dar um exemplo, por exemplo, o Deni Avdija é o segundo, tem 9,5, ele tem 8, estás a ver? Se calhar ele Olha, podia ele pode pôr os fazer olhos esse também. é um bom exemplo, Pode, estás a ver? É um bom ou, pode, exemplo. ou pode pôr os olhos no Julius Randle, porque há o mau Julius Randle e o bom Julius Randle. O mau Julius Randle é aquele que martela a bola e que atira de meia distância e que tem mania que é base quando estava nos maus dias em Nova Iorque. É o que o Banquero é agora. Se ele quiser ir lá para dentro e usar a sua boa capacidade de passe de dentro para fora e fazer bully ball no pintado, que é o bom de Julius Randle, então pode ser. Porque está nas mãos dele ser um jogador All-Star e talvez All-NBA, ou ser o Julius Randle da geração TikTok. Sim, sim. Estar tipo uma lesão nas costas de ser o Zach Randolph, sim. Nem ofendas o Zibo. Sim, meu puto Zibo. Pá, já sabes, a minha cena com os canhotos, Zibo eu adorava, né? Como é óbvio. Para além dele é que o Zibo, para além de ser canhoto, era gordinho, puto. Portanto, imagina, estavam a falar duplamente ao coração. Diz assim o Francisco Ferreira. Olá aos três. Primeira pergunta de alguém que ouve o podcast, que não deve ser mencionado há uns anos, mas só agora combateu a inércia de ser patrono. Sou feliz, infelizmente, adepto dos Blazers. Existe um sonho de termos o Lillard a jogar na próxima temporada saudável pelos Blazers? Onde é que isso coloca a equipa em termos de refeição diária? Não há grande capital em termos de talento jovem. Mas o Advi All-Star, o Sharp é uma boa 3A, 4A opção, uma boa terceira barra quarta opção. Klinga num pós-titular razoável. Camará um 3&D All-Defensive Team. Podemos comer o pequeno almoço? Ou é preciso mais antes tentar boas piques? Desculpa a extensão da pergunta, um forte abraço e muito obrigado por me acompanharem nas tarefas domésticas. A minha mulher adora quando o podcast sai e quanto mais longo for, melhor, mais coisas ficam limpas e arrumadas. Confesso que de todas as coisas que já nos disseram, esta é a primeira vez, mas fico muito contente por Esta isto é original. significar, ou seja, no fundo, dizerem que este podcast combate a desigualdade de género é uma coisa muito importante para nós. É uma coisa muito importante para nós. É verdade. E eu não sei como é que se chama a namorada dele, mas já vamos numa hora e 5. Este é dos compridinhos. Este vai ser, ouve, está a roupinha passada que não tem fim, estás a ver? Essa roupinha passada não tem fim. Quando isto acabar, tu vais chegar ao pé dele e vais dizer assim: o quê? Mas até me passaste as cuecas. Tipo, e o gajo, foi 1h05, não consegui sair daqui. Sobre os Blazers. Sobre os Blazers, é incrível que nunca mais chegou a falar do Scoot Anderson. É incrível, mano. Yeah. Incrível. Os Blazers estão
estão no seu pequeno almoço. Não é o pequeno almoço do standard, que é uma coisa de hotel de 5 estrelas, um pequeno almoço continental, que tu sabes que vais ficar cheio e que a próxima refeição vai ser ainda melhor. Não, este é mais a padaria portuguesa. Imagina, Mas há pão de leite, está um bocadinho seco. Está um bocadinho seco. Se calhar é melhor torrada. É melhor torrada, tipo, aparam-te as bordas. Não aparam as bordas de torrada, mas metem manteiga, não metem dos dois lados, metem só do lado. O café é bom, é mais ou menos, é mais ou menos. Se calhar mistura com bocadinho. leite, estás a ver? Um bocadinho ácido, mistura com leite, que é melhor. Açúcar, estás a ver? Os É Blazers mais têm isso. bons ativos. A troca do Dani Alves eu gostei na altura e está ótima. Tem um All-Star. O Klingon parece um posto bastante bom. Eventualmente o dinheiro do Jeremy Grant vai sair. Não sei se adora a extensão de contrato do Shaedon Sharpe. O Scoot é uma caixa mistério ainda. Esperemos que esteja ali um jogador. Há condições para ter o Lillard saudável na próxima temporada. É esperar que o Aquiles fique bem resolvido, e com a medicina desportiva de hoje em dia não faltaram exemplos de Aquiles bem resolvidos. Basta olhar para o Kevin Durant. Não sei se vai voltar a ser All-Star. Não sei se ele era All-Star também agora nos últimos tempos de Milwaukee antes da lesão, portanto veremos depois da lesão, mas também não vai receber 50 milhões, vai receber 14, por isso é quase ali um líder moral para a próxima geração. Acho que é um bom comeback. Vamos ver se conseguem trocar o Jrue Holiday até quinta. Houve alguns rumores disso de que pode estar no mercado. O Jeremy Grant não parece que consigam trocar. A conversa é sempre a mesma com equipas deste lado, é que a montanha na Conferência Oeste é muito, muito, muito grande para trepar, mas os adeptos dos Blazers receberam boas notícias hoje. Os Jazz vão querer tancar o resto da temporada, os Clippers querem perder o Harden, e se receberem o Garland que não joga vão perder bastante jogos, os Grizzlies vão por aí abaixo, portanto os Blazers parecem vir aqui em sentido mais ou menos ascendente na classificação. Portanto, falando de pequeno almoço, acho que o play-in este ano é um bom pequeno almoço. Por falar em pequeno almoço, nós também já almoçámos aqui, porque acabámos de saber que Kawhi Leonard foi selecionado para o All-Star Game. Portanto, é o chamado toma lá que já almoçaste. É verdade, o Shams acabou de largar a bomba de que Kawhi Leonard foi o jogador extra selecionado para o All-Star Game para que possamos ter 16 jogadores americanos, que é o que é necessário. Portanto, quem teve com atenção ao podcast que eu e o Ricardo gravámos sobre os suplentes do All-Star sabe que era preciso ter 8 jogadores em cada equipa. Caso isso não acontecesse, era preciso selecionar um jogador adicional. 16 norte-americanos. 16 norte-americanos, vai fazer parte dos 16 norte-americanos. O Kawhi, que é o mínimo para aqui. E pronto. Então, mas espera aí, onde é que estão as reservas dos All-Stars? Que ele está à procura. Então isso quer dizer que tínhamos 15 norte-americanos. Tínhamos 15 norte-americanos e 9 estrangeiros. Queria ver onde é que eles puseram o Cat e o Powell. Devem estar nos estrangeiros. Vamos ver. Não sei se consegues perceber assim, agora aqui. É contá-los, portanto havia 5 titulares estrangeiros. Sim, Luka, Giannis. Calma, sim, Luka, Giannis, Jokic, Wemby e Shai. Exatamente. Siakam, 6. Norman Powell, 7. Advia, 8. Dani Advia, 7. Portanto, Powell e Karl Anthony Towns, 9. 8 e 9. Portanto, Karl Anthony Towns e Powell vão jogar pela equipa do resto do mundo, que vai perder o Giannis, e portanto ficam 8, está certo? Pronto, última pergunta. O Kawhi vai ao All-Star, sim senhor. Yeah. Merecidíssimo, entretanto. Como disse o Ricardo Brito Reis aqui num grupo em que nós dois também estamos, só para acabar com as teorias da aspiração. Bocadinho de humor. Teorias da aspiração. Bocadinho de humor. Diz assim o Mário Cardoso: boas malta, para dar um salero à forma morna como as equipas estão a lidar com esta reta final da época de trocas até agora. Pronto, esta pergunta foi feita antes destas trocas todas acontecerem. Está a aquecer. Quero deixar um desafio ao nosso rei das narrativas, João Diniz. O desafio é o seguinte: levar o Draymond Green para os Pistons. Para além disto, vi o Draymond dizer que não ficaria magoado se fosse trocado. If I'm traded, that's part of the business, disse ele. Mesmo nós, sabendo que ele já é parvo, acham que existe algum tipo de fundamento por trás destas declarações? Abraço para todos. Na verdade, esta ideia do Draymond Green ir para os Pistons não é uma coisa de agora, tipo,
é uma narrativa Ele- que já corre há algum tempo, porque ele- ele é de lá, ele é do Michigan. Ele E sempre por disse isso isso. Ele é de Michigan, jogou a universidade pela equipa de Michigan State. Não me devia enganar nisso, porque Michigan e Michigan State são rivais de morte. Não, é do Magic Johnson, os verdes. Michigan State jogou por eles. Ele sempre disse que se jogasse para outra equipa da NBA, gostava que fosse o Pistons. Mas eu não sei se nesta altura é o jogador que faz mais sentido para os Pistons, até pelo seu salário. Não sei se faz sentido os Pistons trocarem o Tobias Harris pelo Draymond Green, por exemplo. Não sei, tu trocarias ou não? Não, para já, eu gosto da postura do Draymond Green, que é como ele sabia que os Warriors o estão a tentar trocar, porque isso hoje foi feito, é oficial, os Warriors estão a oferecer o Draymond Green e está no trade block. Ele, como tem um podcast, ontem chegou-se à frente e diz, isto é business, também se fosse, era na boa, e tenta começar a construir a narrativa para ir para onde quer. O gajo é sabido. Antecipou-se. Se for verdade, tenho pena, porque eu gostava que o Draymond, assim como o Steph, fosse jogador de um franchise só. Portanto, se isso acontecer, tenho pena, mas acho que para acontecer é porque os Warriors vão aos Giannis. Não estou a ver os Warriors a perder o Draymond Green por outra razão qualquer. Sim, não vão buscar o Tobias Harris, não é isso que vai acontecer. Pois não sei, havia um boato que os Warriors estavam a tentar trazer de uma assentada, enviando o Kuminga e o Green, trazer de Miami o Andrew Wiggins outra vez, e ao Kuminga para Miami, e depois com o contrato de Jimmy Butler ir aos Giannis. Portanto, há muitas bolas no ar. Desculpa, também vi um rumor de que ele iria para os Bucks, mas depois sairia e vinha assinar pelos Warriors. Viste essa cena ou não? Não. Era um rumor que falava disso, ou seja, que ele iria sair, mas depois ia ser dispensado e vinha à mesma para os... Eu acho que quando faz um buyout não podes assinar pela equipa de onde foste trocado. É? Acho que não. Não sei. Porque senão isso não faltaria. Quanto ao Drummond nos Pistons, acho que pelo Tobias Harris não, mas para aquele lugar de backup do Isaiah Stewart. Enfim, o Isaiah Stewart está a fazer uma ótima época. O Drummond Green ainda é melhor defensor que ele, mas a idade de um e de outro faz-me preferir na construção dos Pistons o Isaiah Stewart. Agora o Drummond Green ali como terceiro big da equipa, ou big suplente atrás do Jalen Duren, aquele estalo que é preciso ter nos playoffs, aquela atitude, claro, ajudava. E ali ia jogar com o coração. Nesta fase da carreira dele, não sei se isso quer dizer que vai ser expulso todos os jogos ou se vai de facto contribuir muito. Não, é quando nós estamos a ponderar em termos de temperamento, ficar com a Isaiah Stewart em vez de Draymond Green, isso diz muito de quem é Draymond Green, porque relembro que a Isaiah Stewart foi o gajo que correu que nem um touro atrás do LeBron James num jogo aqui há uns anos, e nós estamos a dizer, não, se calhar o Draymond Green é capaz de ser muito agressivo, estás a ver? E que esta semana estava a ver um episódio do Game Theory, que é um excelente podcast do Sam Vecini, e o interlocutor dele, a maior parte das vezes, é um tipo que é de Detroit, acompanha muitos jogos de Detroit, chama-se Bryce Simon, e está muito por dentro, e às vezes viaja com a equipa e não sei o quê, e eles os dois conhecem o Isaiah Stewart e dizem que é o tipo mais doce fora dos cortes que existe, é daqueles tipos que quando joga fora, no final do jogo, aperta a mão à malta, ao staff da equipa do pavilhão que foi visitar, a agradecer a hospitalidade e não sei o quê. Sim. É o Paulinho Santos, né? O Paulinho Santos da NBA. Não sei, a malta também dizia que o Paulinho Santos era um doce do caraças. Era uma joia de moço, não sabia. O Jorge Costa, a malta dizia que era a malta que era boa pessoa, estás a ver? Fora do campo, mas que dentro de campo eram gajos difíceis. É malta humilde, né? Tipo o Jorge Costa, o Paulinho Santos, malta dali, daquela zona. Acho que o Paulinho Santos não sei se era da Povo ou se era de Vila do Conde, estás a ver? Mas malta da zona de pescadores, etc. Mas para quem não sabe, para os nossos ouvintes mais novos, Paulinho Santos era um antigo jogador do Porto, antigo internacional português, conhecido por ter partido o maxilar a João Pinto. Sim, Paulinho Santos é o Roy Keane português. Sim, não só partiu o maxilar a João Pinto, como teve uma suspensão. Lembras-te dessa suspensão do Paulinho Santos? Uma suspensão que eu acho histórica, que teve suspenso o tempo que o João Pinto teve de fora. Olho por olho, dentro por dentro. E eu não vou deixar passar em claro absoluta bomba de conhecimento que tu largaste muito casualmente. Paulinho Santos é das Caxinas, meu. Estás a ver como eu sabia?
Estás a ver Pá, como eu isto sabia? foi. Caxinas que Vila do Conde. Estás a ver como eu Sim. sabia? Estás a ver como eu Tu sabia? casualmente largares o local de Puto. nascimento de Paulinho Santos foi. A quantidade de revistas de futebol, aquelas revistas de Uhum. início de época que eu li quando era puto, não está escrita, puto. Não está escrita. Tipo, a quantidade de coisas que eu sei à fala disso, tipo, é inacreditável. Se me perguntar assim, sabes a capital dos Camarões? Sei, porque vi aí, estás a ver? Sei que é Yaoundé. Quem é que sabe que é Yaoundé? Ninguém, sei eu. Não, há mais gente que sabe de certeza. Mas o facto de eu saber, sem perceber zero de geografia da África é por causa disso, é por causa de haver o Douala ter nascido em Yaoundé. É isto, é isto que eu sei. É isto que eu sei. O do Alá, que larga o momento icónico no 1-0 do Benfica, na época do Peseiro, o gol do Luizão. Sim. Pá, Desculpa, não, preferia que desculpa não. trazer isto. Quem não sabe, isso foi um campeonato que foi disputado quase até ao fim entre o Benfica e o Sporting e Estava o a Luizão ver quem é que perdia marcou mais jogos. exato, e o Luizão marcou um gol, um derby que foi decidido por 1-0, um lance que durante muitos anos os sportinguistas tentaram que fosse polémico, não é tão polémico quanto isso. Eu nunca tentei que fosse polémico. Pronto. Quem vai à flash interview depois daquele 1-0 balde de água fria no Sporting é o Douala. Isto foi Não tipo sabia, não me lembro foi tipo disso. penúltima jornada. E o gajo da Sport Penúltima TV, acho que é jornada, isso foi na penúltima jornada. penúltima jornada. E o gajo da Sport TV disse: então, Douala, é uma pena, ficaram arredados agora a lutar pelo campeonato, resta lutar pela Taça UEFA, porque isso foi o ano da final da Taça UEFA também, foi o ano a seguir. Foi. Foi o Foi ano o da ano Taça da UEFA. final, está certo. Exato, resta-lhes agora lutar pela final da Taça UEFA. E o Douala não fazia ideia que se perdesse o jogo, estava arredado das lutas do título. Pá, o gajo ficou a olhar para o gajo da flash interview, tão triste, meu. Coitado do Douala de Yaoundé, Camarões. Nós, na verdade, não ficámos arredados, mas tinha de acontecer tipo Sim, o Benfica e o uma Sporting tinham de catástrofe. perder. O Benfica Assim. tinha de perder 8-0, era uma coisa Uhum. assim, era uma coisa assim. Essa época fatídica para o Sporting, porque perdeu a final da Taça UEFA em casa. Em casa. Uhum. A final foi em Alvalade, contra o CSKA de Moscou, nunca mais me esqueço. Com Wagner Love a destruir o Sporting. Wagner Love e Daniel Carvalho, era assim, era a dupla brasileira. Era a dupla brasileira. O Sporting ainda marcou primeiro pelo Rogério. Bom, agora fica aqui até. Não vou em cima do intervalo, um gol de belo efeito. É verdade, foi mesmo. Mas foi mesmo. Foi, fardário. Mas foi mesmo. Bom, Lucas, estamos arrumados. Longuinho este episódio. Uma hora e um quarto, já vamos no futebol, por isso. Sim. Malta, obrigado por estarem desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? Subscrever aqui o canal. Hoje até tivemos imagem e tudo. Hoje tivemos tweets. Hoje tivemos odds em vídeo. Só te falta pôr o sininho no ecrã. É isso. Não vou pôr agora, não tenho aqui. E também já agora tornem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente. Lucas, aquele abraço e até à próxima, está bem? A ver se não arrebenta nenhuma bomba assim que nós acabámos de gravar, porque estamos mesmo à espera disso, né? Estamos a pedi-las, não é? Estamos a pedi-las, sim. Mais uma vez, obrigado por seres quem és, João Diniz. E tu hoje és muitas coisas. És um tipo que grava 1h20 de podcast depois de chegar a casa às 10 da noite, vindo diretamente do escritório. Mas mais importante que isso, sabes que o Paulinho Santos é o segundo melhor futebolista de sempre das Caxinas, logo seguido de Fábio Coentrão. Fábio Coentrão, sim, claro, como é óbvio. Aquele abraço e até à próxima.